É sério que eu tenho que entrar na fila ali na missa para que o padre coloque aqui na minha cabeça ou aqui na minha testa um pouco de cinzas? Bom, tem católico que nem entende, né, o que, que significa essas cinzas, né? Bom, você sabe que essas cinzas elas são feitas com aqueles ramos secos do Domingo de Ramos, né, do ano anterior. Então as pessoas entregam aqueles ramos secos lá na paróquia, né? Aí eles vão lá, queimam e fazem as cinzas, né? Eles fazem uma cinza com aqueles ramos antigos. Alguns padres até misturam com um pouco de água benta para que fique tipo uma laminha. E na missa da quarta-feira de cinzas eles colocam aquela cinza num ritual ali na missa, no qual cada um de nós se aproxima e ele vai dizer a frase de Jesus no Evangelho, fazei penitência ou convertei-vos e crede no Evangelho, né? Ou também vai falar do pó vieste e ao pó tornarás, né? Algo assim. Então, quer dizer, aquilo ali tem um simbolismo, mas muita gente não entende. Será que você entende realmente qual é o mistério das cinzas, né? O que as cinzas realmente significam? Vamos então aqui falar sobre isso nesse vídeo de hoje, né? Vamos conversar sobre a quarta-feira de cinzas que inaugura o tempo da quaresma. Você já parou para pensar no que isso significa? Qual é a fundamentação bíblica disso aí? Qual é o significado que as cinzas têm na Bíblia? Então, não é somente uma tradição, né? Tem uma história profunda por trás. Então fica comigo até o final deste vídeo, eu vou te mostrar que as cinzas têm a ver com a Bíblia e como elas podem tocar o nosso coração ainda no dia de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo, sou o seu teólogo católico preferido para conversar sobre a Bíblia. Então, vamos ao que interessa. O que significam as cinzas na Bíblia, né? Elas não são algo inventado pela igreja, assim, do nada, né? A gente viu no vídeo anterior, se você ainda não viu esse vídeo, você pode buscar aí sobre a origem da quaresma, né? Se a quaresma é bíblica ou não. Eu comentava lá que a quaresma começou a ser assim institucionalizada como 40 dias, cujo começo tem a quarta-feira de cinzas, lá atrás, na Idade Média, no século V, né? E na verdade, essas cinzas foram incorporadas dentro dessa liturgia como um sinal que ele tem uma fundamentação bíblica também, né? Aparece várias vezes nas Sagradas Escrituras como um sinal poderoso, né, de arrependimento, de penitência e de conversão. Mas o que isso quer dizer exatamente? Vamos explorar alguns episódios bíblicos que mostram para a gente, né, como essas cinzas sempre tiveram um significado espiritual muito forte. Eu separei aqui para vocês duas passagens do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento. Para começar, vamos com uma passagem que é do livro de Jó, capítulo 42, versículo 6. Eu vou ler aqui para vocês o que diz em Jó, capítulo 42, versículo 6. Pequeno parênteses, o livro de Jó, ele tem 42 capítulos, quer dizer, já no último capítulo do livro de Jó. Diz assim: por isso acuso-me a mim mesmo e faço penitência no pó e na cinza. Faço penitência no pó e na cinza e acuso-me a mim mesmo. Então, o que significa isso? É Jó quem está falando, né? É o próprio Jó, que no final do livro, ele depois de muitos sofrimentos, depois de passar por muitas provações, por muitos questionamentos, ele expressa essa profunda humildade, né? Ele faz uma acusação a si próprio e faz penitência no pó e nas cinzas, reconhecendo que ele é frágil, reconhecendo que ele é pequeno, né? E esse é um gesto de humildade, de retorno de Jó a Deus, né? Jó, que até duvida de muitas coisas, ele manifesta uma crise muito grande nesse livro, mas que ele, no final das contas, ele reconhece que ele é pó, né? E que ele é como aquele pó, ele é como aquela cinza, e que Deus é grande, e que Deus é providente, e que Deus é fiel. E porque Jó nunca deixou de acreditar realmente de que Deus era providente e fiel, Deus vai recompensar a Jó exatamente nesse capítulo 42. E o final da história de Jó é essa recompensa a Jó, a fidelidade que ele demonstra para com Deus. Bom,
isso é a passagem que eu separei para você, Jó 42, versículo 6, aí você vê uma referência à penitência no pó e nas cinzas. Vamos ver outra passagem, agora do livro de um profeta Daniel, capítulo 9, versículo 3. Diz assim: Volvi-me para o Senhor Deus, a fim de dirigir-lhe uma oração de súplica, jejuando e me impondo o cilício e a cinza. Olha só, aqui, olha que essa passagem de Daniel diz, né? Ele se voltou, né, para o Senhor Deus. Depois a gente vai falar sobre essa palavra, né? Voltar para Deus. Dirigiu uma oração de súplica, oração, jejuando, jejum, né? São práticas quaresmais, né? Oração e jejum. E me impondo o cilício e a cinza. Essa aqui é uma tradução bíblica da Bíblia Ave Maria, né? Mas em outras Bíblias é traduzido como me impondo o saco e a cinza, né? As pessoas não sabem o que significa o cilício ou o saco. A palavra hebraica, né, é sak. Sak significa uma vestimenta rústica, áspera, feita com pelos de cabra, né, e que as pessoas na antiguidade, né, no Oriente Médio antigo, especialmente em Israel, né, quando eles queriam fazer penitência, eles trocavam de roupa, eles tiravam a roupa confortável que eles tinham e colocavam essa roupa incômoda, essa roupa áspera, que eles chamavam de sac, né? Então, em português, então aí em português a gente vê a tradução por saco ou cilício, que também significa a mesma coisa. Mas o que a gente não quer falar sobre o cilício aqui, a gente quer falar sobre a cinza, né? Então o profeta Daniel, ao pedir perdão pelos pecados seus e pelos pecados do povo, né, porque isso que está acontecendo aqui nesse capítulo de Daniel 9, ele está pedindo perdão pelos pecados do povo de Israel, ele faz jejum, ele suplica, ele ora, e ele se veste de forma incômoda, né, ele faz penitência, e ele se cobre com cinzas. Então é que a gente vê outra passagem na qual as cinzas simbolizam penitência. Muito bem, agora vamos ao Novo Testamento, uma passagem do Evangelho, Mateus capítulo 11, versículo 21. Pega aí, ó, Mateus 11, 21. Muito bem, diz assim, é Jesus quem fala, né? Mateus 11, 21. Ai de ti, Corazaim, ai de ti, Betsaida, porque se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sob o cilício e a cinza. Mateus 11, 21. O que Jesus está dizendo aqui, né? Ele diz que se os milagres que foram feitos em certas cidades da Galileia, né, do povo de Israel, tivessem acontecido em cidades pagãs famosas, né, como Tiro e Sidônia, famosas pelo seu luxo, pela sua riqueza, né, e também pela sua perversão, né, e os israelenses, os judeus, né, eles consideravam que as pessoas de Tiro e Sidônia, elas não eram dignas de receber Deus, né. Jesus fala, se esses milagres tivessem sido realizados lá, essas pessoas teriam se arrependido há muito tempo e teriam feito penitência utilizando cilício, né, saco e cinzas. Então aqui Jesus fala de um jeito, né, que é próprio do seu contexto cultural, próprio do seu contexto religioso, né? As cinzas eram um símbolo muito conhecido e muito utilizado para esses momentos de penitência e de conversão. Então, na Bíblia, as cinzas não são só sujeira, né? As cinzas não são só o resto que ficou ali da madeira queimada, o pó, né, não é só o que fica incomodando ali, cobrindo nos móveis ou o chão, eles são um símbolo e eles evidenciam o arrependimento e um coração que quer mudar. Mas eu vou trazer mais uma passagem aqui que nos vai fazer entender ainda mais o sentido do pó, o sentido das cinzas. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Quando Deus diz ao ser humano, né, após o pecado, tu és pó e ao pó voltarás. Ao pó voltarás. Ao pó tornarás. Algumas Bíblias põem assim, né?
Esse versículo é muitas vezes lembrado na quarta-feira de cinzas, como eu disse no começo do vídeo, né? O sacerdote vem e coloca as cinzas na nossa cabeça. Às vezes ele pode dizer, tá lá no missal, né, que ele pode falar essas palavras aqui do Gênesis 3:19, né? Tu és pó e ao pó voltarás. Então, teologicamente, as cinzas não são somente sinal de penitência. Elas nos lembram que nós viemos do pó, nós viemos do pó da terra, né? da superfície da terra, que é o que está lá no Gênesis capítulo 2, lá pelo versículo 6, 7, quando fala que Deus criou o ser humano, né? Fomos criados do pó, fomos criados da superfície do solo, somos frágeis, limitados, feitos de pó da terra. Mas aqui está a beleza de tudo isso, né? Esse mesmo pó foi usado para que o ser humano fosse modelado como Deus sendo um artesão que modela uma argila, e depois de modelado, Deus soprou no seu interior a vida. Então as cinzas, elas nos chamam a reconhecer a nossa fragilidade, sim, quer dizer, reconhecer que sem Deus nós não temos vida, que sem Deus nós não somos nada, né? Mas também nos convidam a voltar para aquele que nos criou, né? É um convite à conversão, que começa com a humildade. E aqui eu vou fazer um parênteses aqui para falar da palavra humildade, que a gente vai conversar mais sobre isso mais lá na frente. Mas a palavra humildade, né, ela vem do latim, da palavra humus, né? E o humus é isso que a gente usa para, né, plantar, né? A gente usa para enriquecer a terra, né, para botar ali um adubo na terra, né? A gente usa o humus, né? Então o humus é terra também, né? Daí vem a ideia de humildade, né? Humildade é você reconhecer que você depende de Deus. Então na quarta-feira de cinzas, esse simbolismo continua vivo. Quando a gente recebe as cinzas, a gente está dizendo o seguinte para Deus: eu quero me arrepender, eu quero mudar, eu quero me preparar para o encontro contigo, Senhor, na Páscoa, porque eu sem ti não sou nada, eu sou pó. Sem ti eu morro, né? Eu não tenho vida. E por falar nisso, a nossa equipe já abriu uma comunidade no WhatsApp, né, para que a gente possa se preparar para a Páscoa, para que a gente possa meditar, para que a gente possa refletir, para que a gente possa, né, ficar mais perto de Deus, porque sem Ele nós não somos nada. Então a gente vai caminhar junto nessa quaresma. Eu te convido a que você entre ali na descrição do vídeo, no comentário fixado, para que você possa também ingressar ao grupo de WhatsApp e passar a receber cada dia da quaresma uma reflexão, um estudo bíblico que vai ser sobre um versículo bíblico. E vamos, né, viver isso aqui de uma maneira diferente, né? Vai ser uma quaresma, eu estou seguro, única. Você já viveu alguma quaresma meditando um versículo da Bíblia todos os dias, acompanhado de um teólogo católico? Bom, é a tua oportunidade. Então você vai ter dicas, vai ter reflexões, vai ter esse apoio para viver os 40 dias de um jeito muito especial. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Bom, olha só, a gente refletiu nesse vídeo sobre o mistério das cinzas e o que elas realmente significam. Agora eu quero saber de você. Conhecia essas passagens bíblicas que eu te comentei aqui no dia de hoje? Ou foi uma total novidade para você, né? Você gostaria de conhecer mais profundamente a nossa fé, né, a partir da riqueza da Sagrada Escritura? Comenta aqui embaixo, né, qual foi a tua impressão, qual é a tua reflexão. E não esquece de curtir, de compartilhar este vídeo. Até a próxima e que Deus te abençoe e que Nossa Senhora Aparecida nos guie e rogue sempre por nós. Amém.